da Faculdade Federal do Rio Grande, né, que fica na cidade de Rio Grande. Eu vou tentar se apresentar. Estou lá da Paraíba. Eu sou Marisa, também estou da Universidade Federal da Paraíba. Também estou hoje na roda, né? Para dialogar com os diferentes. Sou amiga da eu estou cobrindo com o Congresso, só estou na roda para cobrir para fazer uma matéria. Meu nome é Denise, sou estudante de História aqui da UF e faço parte do PET Conexões também. Eu sou Luciana, estou estudando da UFPB, né, na Paraíba, estudando de nutrição e faço parte do projeto PNAB, de extensão popular. Eu acho importante saber um pouco onde é que é Rio Grande, o que acontece, como é que é a cidade. Rio Grande é uma cidade que fica a 320 quilômetros daqui de Porto Alegre, em direção ao sul. É uma cidade litorânea, tem a Praia de Cassino, né, que é uma praia, a maior praia do mundo, tem 200 quilômetros de extensão de litoral. E Rio Grande, até 10 anos atrás, era uma cidade que estava fadada a desaparecer. Né? Assim, uma cidade que não tinha nenhum prognóstico econômico, a maior parte da população era idosa, não tinha investimento na cidade. Dos 10 anos para cá, teve um forte investimento no estaleiro da cidade e no porto, que gerou um baque econômico, assim, e hoje Rio Grande é a segunda cidade mais rica do estado. Né? E, inclusive, ela também é a última no ranking do estado em distribuição de renda. A questão econômica lá só é muito complicada. Por exemplo, só o centro tem rede de esgoto. Todo o resto da cidade, que hoje já tem quase 300 mil habitantes, não tem acesso ao saneamento básico. E ela fica assim, ela é uma península, onde o centro é na ponta, e a cidade foi crescendo para onde tinha espaço. Ela fica rodeada pela Lagoa dos Patos. E dentro desse cenário, existe a faculdade de medicina. E a gente ficava muito em dúvida, né? A gente queria participar mais, queria ter uma atividade maior. Porque a gente entra na faculdade cheio de ideias, querendo ser ótimos médicos, querendo desenvolver trabalhos. Muitos têm a ideia de, eu quero entrar no Médicos Sem Fronteiras, quero ajudar o mundo. E dentro da faculdade ela vai te tolhindo cada dia. Cada aula te diminui um pouco e faz tu perder um pouco do teu ideal. E a gente, eu e uma colega, a gente se sentia muito irritado com isso. A gente queria desenvolver alguma coisa que pudesse ir contra isso. E daí a gente teve a ideia de fundar essa Liga de Educação e Saúde. Né? E a gente desenvolve grupos de educação e saúde nas comunidades. A gente está organizado hoje com três vertentes. A gente trabalha com um grupo de idosos dentro da unidade do Castelo Branco, que é um bairro da periferia de Rio Grande, e a gente resolveu se vincular a uma escola, né, ao centro de atenção integrada à criança, atenção integral à criança, o CAIC, né, que tem um apoio da FURG, e eles desenvolvem muitos projetos com
com os alunos de lá e a gente resolveu participar também, né, com um grupo que a gente achou que seria muito interessante, que é o grupo do EJA, que acaba sendo meio deixado de lado, até por ser à noite, né, as atividades eles acabam indo só lá para ter as aulas e vão embora. E com um grupo da 7ª série, do ensino fundamental, que a escola nos comentou que eles estavam com muita dificuldade, que eles, na questão da sexualidade, que eles já estavam bem avançados nesse assunto, e a escola estava muito preocupada. Então a gente tem 3 vertentes: os idosos, os adultos e os jovens. Vou passar a fala agora para a Maísa. Bom, acho que eu falo um pouco da experiência em si, assim. A gente, como o Geraldo falou, a gente se reúne uma vez por semana e a gente, inicialmente, claro, a gente entrou muito na vontade, porque a maior parte das pessoas da Liga é do primeiro ano. Liga de Educação e Saúde, porque medicina geralmente trabalha com ligas, que são, tipo, em determinadas áreas específicas, aí a gente faz ligas, o nome dos projetos de extensão geralmente no medicina é liga, né? E a gente se reúne geralmente uma vez por semana e para fazer encontros teóricos. A gente começou estudando educação popular, a gente começou estudando questão de medicina coletiva, antropologia, tudo a gente tentou embasar primeiro, né, antes de pensar o que a gente ia de fato fazer. Isso foi importante, porque foi um crescimento bem grande para todo mundo, porque na verdade, se dependesse da faculdade, a gente ia, ao mesmo tempo que a gente ia ter que trabalhar com pessoas, a gente não estuda como trabalhar e o que esperar das pessoas, né? Então, a gente aprende muita técnica médica e quase nada de humanização mesmo. Então, essa carência também era grande, né? E aí, quando começaram os encontros, assim, né, para falar propriamente da extensão, a gente não sabia o que esperar, porque a gente realmente, quando a gente estudou assim, como trabalhar com grupos, a gente lia assim, às vezes as coisas saem como a gente não esperava, às vezes acontecem coisas inusitadas e tal, mas na prática realmente é outra coisa. Então, cada vez que a gente ia para um encontro, todo mundo, isso gerava uma união muito grande, porque a gente ia, eu, o Arnildo, por exemplo, e mais uns 4, aí a gente ia no ônibus, ia conversando, ia programando o que a gente ia falar com o pessoal e tal. E claro, assim, uma coisa que eu acho que é bem importante, talvez seja a coisa mais importante da nossa atuação na Liga, é que a gente não vai lá fazer palestra do pessoal, a gente não vai lá dizer, olha, tem que parar de fumar por causa disso, bebida faz isso, porque eles sabem, na verdade. A gente não trabalha, ninguém é uma, né, sou ignorante, isso não existe, né? São conhecimentos que eles têm que a gente não tem, que a gente tem e eles não têm. Então a gente vai lá fazer essa troca, a gente se dispõe a fazer atividade. Claro, a gente programa uma atividade para não ficar uma coisa assim, atividade, não. A gente faz uma programação, mas a gente vai sempre ao encontro do que eles pretendem, do que eles precisam, e de acordo com as dúvidas deles em relação a termos claro, geralmente de saúde, aspectos, mas que, assim, por exemplo, coisa que aconteceu comigo agora, faz pouco tempo que a gente apresentou o trabalho, eu, a Laís, o Luan, na mostra de produção universitária da FURG, então foi bem legal, assim, poder levar o nosso projeto por vários olhares, né? E o que acontece é que a gente escuta muita distorção, ao mesmo tempo que eles sabem muito bem muita coisa, a gente acaba vivendo enfim, o que acontece é que a informação não se tem de uma maneira distorcida ou rasa, então a gente tenta explicar como se dão os processos e tudo que a gente aprende muito difícil na faculdade, a gente simplifica bastante e traz para eles.
Eu acredito que isso esteja dando bem certo, assim, porque é bem... E pra gente, assim, a experiência pra gente enquanto estudantes é única, porque na verdade, às vezes tu nem sabe que tu sabe falar com a pessoa daquele jeito, tu nem sabe que tu vai conseguir explicar já, porque a gente tá no primeiro ano e tal. E isso é uma das coisas que mais questionam a gente, mas alunos de primeiro ano não sabem nada de medicina. E na verdade não é assim, porque a gente já tem uma história também, a gente já tem também um saber para contribuir. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente atua. Obrigada. Bom, dentro da Liga, eu faço parte do grupo que atua com idosos, né? E é um dos grupos mais difíceis, assim, que a gente tem. Os outros grupos são os que atuam com a sétima série e com os adultos, né? E com os idosos, a gente encontrou bastante dificuldade em lidar com eles. A gente tenta sempre levar dinâmicas para os encontros e para poder contextualizar e para poder ter um meio até deles se interessarem mais, né? E nos encontros. E era bastante difícil para a gente achar dinâmicas que fossem de interesse para eles, né? E a gente faz encontros geralmente quinzenais também, numa unidade básica lá de Rio Grande. E a gente tem o auxílio de um professor, né? O professor Tarso, e ele trabalha nessa unidade básica, então ele nos ajuda bastante no encontro com os idosos. E apesar dessa dificuldade, pelo menos no meu ponto de vista, o que eles têm para passar para a gente, a sabedoria deles, a vivência deles é tão grande que eu acho que na nossa conversa, nós da Liga conseguimos aprender muito mais com eles do que a gente consegue passar alguma coisa para eles. Eles têm muito para ensinar para a gente. E aquilo que a Maíra falou, a gente acaba aprendendo, a vivência é tão grande que a gente acaba passando, aprendendo mais do que passando mais informação para eles. Olá, meu nome é Luan, eu faço parte também da Liga. Eu atuei junto, conversei com o pessoal do CAIC, no primeiro semestre com o pessoal mais adulto, que estava no EJA, e depois com o pessoal mais novo da sexta série. O que eu esqueci de falar foi que eu fui um dia em um encontro dos idosos, que foi o último encontro do semestre, e eles estavam com dificuldade para organizar o grupo de idosos, eles são difíceis, têm uma experiência muito grande, e daí eles decidiram, tiveram a ideia de organizar um bingo, que era um pouquinho diferente, as cartelas tinham símbolos que representavam amizade, família, coisas que significassem algo para os idosos, e eles conversavam com a gente um pouquinho sobre a experiência deles com isso, porque uma pessoa idosa ela tem muito o que falar, ela quer falar e a gente tinha mais que escutar, então foi uma experiência muito legal. A minha experiência na Liga ela começou logo quando eu entrei na faculdade, o Arnildo e a Mayara me chamaram para participar da Liga. E o que eu acho que todo mundo do primeiro ano percebe logo no começo, acho que todos os universitários de todos os cursos percebem, é que a educação ela está destoando um pouco da realidade. A gente percebe que os conteúdos eles são muito antigos, as formas de passar são muito antigas, né? A gente ainda considera saberes acadêmicos e não acadêmicos, como se os acadêmicos fossem certos, fossem os mais valorizados, aqueles que você vai precisar, e os não acadêmicos como sendo aqueles que qualquer um sabe, que você não precisa saber, que estão errados, né? E não é bem assim. E eu acho que se você vai fazer algo para alguém, né, você passa a ter preconceito com eles, você vai atuar, vai fazer uma palestra para alguém, você acaba achando que, o que eu tenho é certo, é um saber acadêmico que eu aprendi de um professor, e o que ele tem é errado, é um saber não acadêmico que eu aprender em qualquer lugar. Então eu vou destruir esse saber não acadêmico que ele tem e vou implantar o meu acadêmico, assim eu vou melhorar a vida dele.
não é assim, né? Você tem que fazer algo junto com ele, construir um saber junto com ele. Porque ele sabe que não é errado, não é inútil, aliás, quase sempre é muito útil para a realidade que ele vive. Eu acho que isso mostrou muito, a Liga mostrou muito as defasagens da educação e como a extensão ela está tentando tratar isso. Eu acho que só o fato de ter um congresso da extensão universitária e ter tantos estudantes já mostra que a educação ela está se transformando, ela está virando algo mais importante. Eles falaram, né, que a gente não só aprende muito com eles, como a gente não só ensina para eles, com eles, mas aprende também com eles, né? Eu acho que isso está mudando muito. Antigamente a gente tinha o professor como docente e o aluno como discente. Eu estava assistindo uma palestra que o palestrante ele define o que é docente, né? Que a palavra doc é um prefixo latino que quer dizer ensinar, e diz, que vem de di, que quer dizer aprender. Então, eu acho que o professor ele é docente e discente, e o aluno também é docente e discente. Ambos ensinam e aprendem. Eu acho que isso é educação, e eu fiquei muito feliz em ter vindo participar aqui. Eu fiquei um dia só, cheguei hoje, e já aprendi muito nesse congresso. Eu queria até agradecer a UFES pela organização, foi muito legal. E eu acho que é só um pouquinho da minha história. Eu queria dividir um pouco mais sobre a questão do grupo dos idosos, que eu acho que esse foi o grupo que mais nos ensinou dentro da Liga. Porque a gente, apesar de a gente ter lido muito, né, a gente ter estudado vários textos sobre educação popular e ter aquela ideia de não, a gente não vai chegar lá para passar para eles, não vai chegar lá de uma forma vertical, né? A gente quer exatamente o contrário, a gente quer uma forma horizontal onde a gente vamos ter trocas. Só que a gente chegava lá, e por mais que a gente, dinâmicas que davam certo com o grupo do EJA e com o grupo das crianças, não funcionavam, não tinha como. Chegava lá, vamos pegar uma caixa e vamos... eles tinham nos passado um tema que era sobre atividade física. Daí a gente chegava lá com tinha a dinâmica de uma caixa com elementos. Daí a gente ia puxando cada elemento de dentro da caixa e daí pediam para eles irem falando sobre o assunto e a gente ia completando, ia guiando mais ou menos, vendo o que eles tinham, o que eles sabiam já e a gente ia completando. A gente puxava, por exemplo, um tênis de dentro da caixa para ver o que eles tinham para falar. E eles não se focavam naquilo, sabe? Não tinha como. Tu queria falar sobre caminhada, e eles mudavam, eles iam, porque eu tenho dor em tal lugar, porque eu não consigo fazer isso, e daí tinha uma senhora que vivia pedindo o omeprazol dela dentro do grupo, sabe? Porque ela ficava do início do grupo ao final do grupo pedindo o omeprazol e não focava dentro do assunto. E a gente, o que a gente está fazendo de errado, né? O que está acontecendo? E dentro das discussões a gente percebeu que, apesar de a gente ter a ideia, a gente não estava conseguindo aplicar, né? Como o grupo dos idosos é um grupo que tem já muito, eles não têm uma expectativa de vida, né? Como é que vai chegar para um idoso e dizer, você tem que caminhar porque senão você vai ter problemas no coração? Tá, ele já tem problemas no coração, ele já sofre disso, né? Então você não tem como, muda totalmente a forma de agir, né? E eu acho que isso foi um aprendizado muito grande esse ano, né? Que cada faixa etária tem as suas características e cada grupo tem as suas formas de lidar, né? Acho que é isso. Agora você pode bater palma. Eu não sei como é que vocês preferem fazer, se a gente de repente, eu acho que o professor Dalci tem algum outro projeto que vai ser apresentado hoje. Está aqui, o Danúbio está aqui, não. A Suzane Cardoso. Tá. A Suzane está todo mundo aqui, só para não entrar o Danúbio. Como é que vocês preferem fazer? Vocês preferem apresentar os 4 projetos? Acho mais interessante. Tá, então, a Suzane. Só para lembrar, assim, tinha pouca gente no começo, então até eu não falei tanto, assim, mas
Se a gente tentar fazer em 15 minutos, eles passaram um pouquinho só do tempo, depois das palmas, das primeiras palmas, vocês passaram por tempo, tá? Ficou pouca coisa. Então a gente vai tentar fazer cada um 15 minutos para que a gente possa ter tempo para conversar, senão, né? Bom, boa tarde, né? Meu nome é Suzane, eu sou aqui da Paraíba, sou estudante de Serviço Social da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e assim, eu trago para vocês uma experiência que eu atualmente tenho no projeto de Educação Popular e Atenção à Saúde da Família, que tem como sigla PEPASF, que atua atualmente na comunidade Maria de Nazaré, que fica na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. E assim, o PEPASF ele atua com a linha totalmente freiriana, né? Pensamento freiriano, da troca de saberes, né? Como a gente está discutindo, está encaminhando aí no processo. Assim, eu peço desculpa que eu estou um pouco nervosa, normal, né? Mas, assim, o PEPASF é um projeto interdisciplinar e multi, também ele tem envolvimento, né? Abrange estudantes de vários cursos, independente de período, né? Ingressou na graduação, o PEPASF está abraçando, seja do primeiro ao último período da graduação. Ele abrange não só universidades federais, mas instituições particulares também. Então, o projeto, assim, ao meu ver, daqueles que hoje, né, estão no PEPASF, é muito grandioso, muito complexo, pelo fato de ter um envolvimento assim, tão intenso de várias áreas. Porque, geralmente, assim, os projetos, eles, na universidade, o qual, antes de entrar no PEPASF, eu ia, né, participar, ele abrangia especificamente algumas áreas exatas, humanas, saúde, e não tinha essa abrangência que o PEPASF tem. Então, assim, a gente, após a seleção do PEPASF, né, que a gente faz anualmente, a gente divide duplas, e essas duplas são compostas por estudantes de graduações opostas. Tipo, eu faço minhas vivências de projetos na comunidade com uma estudante de enfermagem, uma amiga de enfermagem, que é uma rede particular. E, assim, as nossas praticidades do PEPASF, a gente atua na comunidade com as vivências, que ocorrem aos sábados pela manhã. E eu me sinto muito feliz por ter me inserido no PEPASF. Eu costumo falar que eu era uma pessoa, hoje eu sou totalmente diferente, né? Como humana, como uma visão profissional, porque eu era muito limitada, muito tímida também, e a minha visão era muito pequena. E hoje, quando eu chego na comunidade e vejo a realidade da sociedade, né, que a gente anteriormente eu vivia só no jornal, na mídia, hoje eu vou lá e vivencio aquilo, que a gente trabalha com as visitas domiciliares, cada dupla fica responsável por 2 casos, então todo sábado a gente senta, conversa, dialoga com a família, então tem um contato direto com a família, né, o que está perturbando a família, o que realmente, né, o que é que ela está necessitando. Então a gente tem muita cautela em relação como, né, chegar na comunidade, como se posicionar. A gente chega, senta, eu e minha dupla escuta, né, a gente trabalha muito essa questão de saber ouvir, saber falar, para não, porque querendo ou não, o fato de ser aluna da Universidade Federal, eles ficam um pouco intimidados, nossa, são doutores, né, os professores quando chegam, então a gente mostra para eles, no meu caso aqui bem específico, eu visito são 2 senhoras, né, que elas têm os problemas de saúde, são bem debilitadas, e assim, o fato de estudantes, né, estar disponibilizando e sair sábado de manhã para casa delas, estar ouvindo elas falarem sobre as deficiências delas, elas ficam muito satisfeitas e se sentem úteis, né, nos nossos diálogos. Então, assim, atualmente, eu participei de uma comissão eleitoral da comunidade
foi composta por alguns integrantes da comunidade, né? Teve um processo eleitoral e, nossa, foi incrível, porque quando foi compor assim, a comissão, assim, a comunidade ela tem um certo receio, né, de ter esse envolvimento político, de não acreditar nesse andamento, nesse processo político, roubalheira, isso não vai dar em nada e tal. Só que daí, com o projeto, né, na comunidade, a gente mostrou um protagonismo com a escuta das famílias e tudo mais, teve um envolvimento maior da comunidade. Eu participei da comissão junto com outra colega do projeto, de mais 3 moradores da comunidade, e a gente se sentiu de perto, a gente ficou mais ativa na comunidade, não só no sábado, mas durante toda a semana, e a gente sentiu realmente as dificuldades, né, a questão do protagonismo, e foi muito construtivo, que a gente viu a complexidade da comunidade e a ausência assim, do interesse político, mas de uma certa forma teve a participação de uma menina bem nova da comunidade, que ela se sentiu assim, muito feliz pelo fato de ser estudante, e isso entusiasmou ela para participar da comissão. E que antes ela dizia que não queria saber de política e tal, então ela disse, não, Suzane, eu venho participando e tal, então vou entrar na comissão. Ela é moradora da comunidade, então a gente teve um conhecimento muito amplo através dessa comissão que ela nos passou, por ser moradora também. Então assim, resumindo, a gente busca uma articulação política também na comunidade, busca um envolvimento com os protagonistas, os líderes da comunidade, que toda a comunidade tem. E a gente tem uns grupos, né, que ocorrem semanalmente na ACOMAN, Associação Comunitária da Comunidade Maria de Nazaré. São grupos de mulheres, de jovens, de crianças, que acontece uma vez por semana, para que fortaleça mais o vínculo e esse entendimento do que é realmente a comunidade Maria de Nazaré e a sociedade em todo. Bom, e assim, antes, como eu falei para vocês, eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Por quê? Porque antigamente, assim, eu tinha uma visão, como eu falei, totalmente limitada. E hoje, quando abre discussão na sala de aula, né, que vem para a nossa vida acadêmica, eu me coloco mais, de uma forma mais complexa, e não me limito somente àquela leitura de um texto e tudo mais. Então, eu trago como exemplo para os meus colegas de sala que não têm oportunidade de participar do projeto de extensão, né, que a gente sabe que tem uma deficiência em relação a estudantes e trabalhadores, aí eu trago uma experiência da realidade. E eles se sentem felizes, uma vez ou outra, por eu fazer serviço social. Eu sempre trago a comunidade, né, a gente estuda muito sociedade, a história da sociedade. Eu trago sempre a comunidade Maria de Nazaré. E até que um dia desses, identificar uma moradora, uma amiga minha que mora lá, e ela não sabia que eu participava, mora na redor da comunidade. E ela ficou muito lisonjeada quando foi da comunidade, ela realmente está falando correto e tal, trazendo a realidade do nosso Brasil, né? Não só do município de João Pessoa. E assim, eu tive nosso amigo Christian para me ajudar, ele também está em muita parte. Se tiver alguma coisa que eu não falei, que você queira falar. Bom. Suzane falou assim bem do que a gente vai desenvolvendo em relação a estar em contato com as pessoas e estar se relacionando melhor, e estar buscando entender um pouco que a gente busca e professores ficam norteando para a parte teórica, e a gente ter sim uma base, e uma base não aquela que a formação tem, né, e que de certa forma da sua vontade, de cada pessoa às vezes tem como imposição.
E aí você vai com o sistema que você vai quebrando o sistema que o mundo foi lhe dando a oportunidade de aprender, esse sistema natural do saber popular mesmo, que a gente vai crescendo e vai obtendo, né? E entrou na universidade, eu sou estudante do curso técnico de enfermagem, não graduação, né? E percebo que, de uma forma geral, assim, a gente tem os saberes da gente popular, que foi passado do pai, que do pai aprendeu com meu avô, bisavô, enfim. E você vai saber que depois seu ancestral é de uma região, que conheceu sua avó de outra, e isso aí cada um já vai trazendo muita coisa da terra, de sua terra, cada um vai possuindo sua naturalidade assim e os seus saberes. E quando chegamos a um ponto da nossa vida que a gente vai entrar, ainda não, o meu pé está na metade assim, mas a maioria aqui, todos vocês, eu acredito que na universidade entram para o sistema assim, sem ter como fugir assim, para a quebra do sistema que você tinha, do sistema natural para o sistema capitalista, acredito. E aí você entra numa dinâmica de mundo, de saber que você é imposto para as pessoas que têm um sentimento, que têm a percepção para saber que não é aquilo que eles almejam para as suas vidas, lógico. Né? E algumas pessoas já acham que é um processo naturalmente que tem que passar na universidade, tem que seguir aquela forma mesmo quadrada, né? Triste, mas obrigatória. E entrando nesse sistema, alguns dos nossos colegas até podem nos ver, às vezes com os maus olhos, assim, acham que a gente é doido. Oxe, meu irmão, como já foi dito de manhã, e que eu vi Falcão dizer uma coisa lá aqui ao lado, e que eu já pensava isso, que a gente comenta, que às vezes você está pedindo para dois, né? Pedindo esmola para dois. Você está gastando seu dinheiro para ir para a comunidade, como a gente faz, se vocês são bolsistas, mas mesmo assim, quem está gastando de toda forma o seu auxílio, sua grana para poder ajudar, está bolando, tá? Então, com poucos recursos, mas sim com a mente bem aberta, e para ouvir, para chegar lá e ficar na sua e aprender muito mais, como você já viu perfeitamente, é o que acontece muito. É o que acontece muito em relação à extensão, e principalmente na extensão popular, onde a gente vai com o coração aberto, cabeça aberta, a razão vai no estado até então de frieza, ao mesmo tempo de loucura, assim, para você chegar, às vezes, ixi, eu quero que esse povo tenha a mostrar, mas calma aí também, que não é assim, né? Eu já falei uma vez pra gente assim, que tem que ter calma também, onde as coisas vão rapidinho fluindo. Então, a parte política também desenvolve, desenvolvida para o estudante, não só para aqueles estudantes que já estão em ações estudantis, os movimentos sociais, mas a gente está num movimento em que a gente excluiu a sociedade tal, lá de cima vem e a gente está em contato com os que estão excluídos. Então você passa a saber a realidade mesmo, a sentir na casa, dividir, na intenção de ajudar, você acaba tomando para si alguns problemas, lógico. E daí busca uma parceria para melhorar, para fazer o povo perceber que eles têm muitas condições, que acha que a gente tem bem mais. E tudo é a mesma coisa. Para mim, as pessoas são iguais, mesmo umas se achando, mas são iguais às que não se acham. Bom, gente, para finalizar, o que o Cristian estava falando, eu estava recordando assim, que algumas amigas, né, que são de cursos de exatas, né, de outras áreas, não necessariamente humanas, ou de saúde, muitas delas, assim, logo quando entraram recentemente no PEPAC, estavam perguntando o que eu vou fazer, né, específico da minha área e tal. Só que no decorrer do processo, né, das vivências, hoje mesmo elas chegaram para mim e me deram uma resposta. A questão do cuidar, né, a saúde, que antes eu tinha uma visão tecnificada. Hoje, né, ao sentar, ver ali aquela senhora depressiva, angustiada, com a vida que leva às dificuldades, está lá desabafando,
isso ajuda numa hipertensão, né? Então, no caso, tem uma senhora que ela é hipertensa, pressão altíssima, chega a 22. Então, aos sábados, quando a gente chega, senta, e ela com um desabafo, assim, sabe? A gente constrói um vínculo tão forte que, tipo, os sábados, assim, que acontece algum imprevisto, que a gente não pode ir, daí a gente liga, ó, Dona Maria, a gente vai poder ir, por isso, ai, minha filha, eu tô com muita saudade e tal. Então, a gente sente, sabe, aquele acolhimento mesmo. Quando a gente chega, o olho brilha, ela se sente feliz. Então, isso é cuidar da saúde. Antes, eu pensava que era, eu pegar um dipirona. Vou pegar o medicamento, vou dar com água para ela, né? Vou verificar uma pressão e hoje, né, eu sei. Hoje, hoje eu sei que hoje se eu me formasse, né? Coisa que vai decorrer por 2 anos, ao chegar na área de saúde, que é o meu foco, eu não ia simplesmente impor medicamento para um paciente, para um usuário, e sim eu vou escutá-lo, né, olhá-lo como ser humano, como pessoa, né, que é o que a gente deve fazer e deve buscar, né, ser ser humano, independente de tudo. Oi? Não, gente, é só isso, espero que vocês tenham entendido. Eu só peço desculpas pelo meu papel opressor, tá? Necessário. E assim, vamos tentar confiar um pouco na nossa intuição. Se a gente parasse nas primeiras palmas, a gente estava certo. A gente bateu palma, eu acho que foi, aí depois você falou. Aí aqui também a gente bateu palma, então eu acho que o público aqui tem uma intuição, bom, acabou o tempo, né? Então, não é uma crítica a que vocês falaram, eu tenho coragem de interromper vocês, que realmente a fala é para que a gente possa aproveitar, né? Mas exatamente para que a gente possa aproveitar é que a gente tem que deixar espaço para as outras falas. O professor Dalci. Não vou ser o professor, eu vou professor Dalci, né? Como ele é professor, aí a gente pode deixar falar de 30 minutos? Não, né? Não. Não, ele Era só para fazer uma confusão, só para provocar, só para provocar. Não, inclusive eu vou pedir que vocês podem bater palma a qualquer momento, significa então que encerrar e acabou a coisa. Está gostando? Eu vou entregar o microfone, eu fico feliz, todo mundo fica feliz. Bom, eu também quero agradecer então, pelo convite de apresentar o trabalho. Eu sou o Dalci, eu sou professor aqui na universidade e eu vou falar de um projeto e como nós estamos no espaço Atenda Paulo Freire, eu vou me aproveitar um pouco de alguns conhecimentos que a gente foi construindo ao longo do tempo, né, e dizer que eu vou mencionar uma palavra como sendo palavra-chave, fronteiras. Esse congresso ele tem como subtítulo as fronteiras da extensão, mas eu vou falar um pouco do nosso projeto que a gente fez um pouco em torno dessa palavra fronteiras. Quem está de um lado, quem está do outro, quem migra de um lado para o outro, o que acontece. E eu vou falar um pouco, então eu vou dizer, é um projeto que se chama Ambrepi, em Caingani significa ser irmão. Caingani é uma das nossas etnias indígenas aqui do Rio Grande do Sul. A própria palavra Caingani, ela tem um significado de fronteira, porque significa o povo que vive dentro da floresta, portanto, os de dentro versus os de fora. Então, os Cainganes se autodenominavam povo de dentro da floresta. Então, Caingani significa literalmente ser de dentro da floresta versus os povos de fora da floresta. Bom, eu vou começar falando esse projeto, ele surgiu como uma necessidade no momento que a universidade, através das ações afirmativas, passou a ter alunos indígenas na universidade e especificamente na Faculdade de Medicina. Sou orientador de 4 alunos indígenas e eu quero mostrar um pouco o que acontece quando num determinado lugar o lugar se manifesta de uma maneira tão intensa que desconstitui o outro. E a desconstituição
constituição desse outro, que ousou cruzar essas fronteiras, é que foi objeto, então, do nosso interesse em tentar uma reaproximação e tentar, então, um outro processo que não essa desconstituição. Então, o que foi essa desconstituição? Que levou um dos alunos a literalmente fugir da universidade e que motivou o nosso projeto na tentativa de ir atrás dele, tentar trazer ele de volta para a universidade. Um dia ele entrou na sala de aula e foi aqui do lado, no ICBS, ele entrou e os alunos já estavam sentados, ele foi um dos últimos e o professor teve o cuidado de dizer assim, você, quem é você? E ele falou assim, eu sou aluno. Como aluno? Aqui é uma aula de medicina. Mas eu sou aluno de medicina. Mas quem tu é? Eu não te conheço. Quer dizer, tentou desconstituir o outro, como tendo legitimidade para entrar dentro de uma aula aqui do lado no ICBS. No dia da matrícula, esse mesmo aluno, a professora perguntou para ele, tu sabe o que é ICBS? Ele disse, não sei. Aí ela perguntou, e tu sabe o que é MASP? Não, eu também não sei. Aí ela olhou para ele assim, de uma maneira muito estranha, assim, e disse, que tu quer fazer medicina? E ele ficou sem entender o que estava acontecendo. E assim eu poderia citar uma série de situações que evidentemente não demorou nada, esse aluno se mandou, foi embora para a aldeia dele, e com a sensação de que esse não era o lugar dele. Ele ousou transpor uma fronteira que não era o lugar dele. A partir dessa situação, inclusive, aí entra um pouco a história de como é que foi construído o projeto. A Camila, que está aqui sentada do lado, ela está dizendo da nossa conversa de ontem. Ela me procurou porque essa questão ela começou a criar um mal-estar. Porque evidentemente que essa postura de desconstituição do outro, ela não é hegemônica, talvez ela seja de algumas pessoas, mas muitas pessoas na universidade passaram a achar que isso não era uma forma de acolher alguém que vinha do lado de fora da universidade. Então, se constituiu um projeto, e esse projeto, então, foi através de uma iniciativa de alunos, inicialmente a Camila, que me procurou e propôs então a gente fazer um projeto e pensar o que a gente poderia fazer para tentar ver se a gente poderia trazer esse aluno de volta para a universidade. Camila, tu pode passar esse... Bom, enquanto a Camila vai mostrar uma pequena gravação, que não tem boa qualidade técnica, mas é importante a gente olhar para a gente tentar compreender como essa viagem em direção ao outro, que é muito diferente da gente, né, o quanto a gente precisa ter preparo para isso. Então, a preparação desse projeto de extensão foi, a gente conseguiu juntar um grupo de alunos e nós começamos a discutir cultura caingangue. Por exemplo, para tentar entender também por que esse aluno indígena sofria tanto quando ele via os cadáveres na aula de anatomia. A gente conseguir entender isso, a gente teve que compreender o que significa a morte para os caingangues. Sem compreender isso, a gente não conseguiria entender toda a angústia que ele tinha cada vez que enxergava o morto, e ele não sabia se esse morto já tinha feito a sua passagem ou não. Porque na cultura caingangue, um morto pode ser muito perigoso se ele não fez ainda a sua passagem, ou pode ser
alguém que já, digamos assim, o seu espírito já passou para uma outra pessoa e, portanto, não é mais perigosa. Bom, nós visitamos então 4 comunidades indígenas, aonde nós fomos conhecer as comunidades, fomos recebidos. Só que a gente, para apagar a luz, para enxergar melhor o vídeo, tem que apagar o microfone também. Então a gente sugere, de repente, você apagar o microfone só durante a apresentação do vídeo e depois volta. Apaga, parece. Na verdade, isso aí foi uma espécie de homenagem que esse grupo de dança fez para a gente que estava chegando lá na comunidade. Inclusive, para nossa surpresa, depois que a gente estava sentado numa roda, eles mostraram um cartaz onde dizia em Caindangue, agora nós estamos muito felizes pela presença de vocês. Então, vejam bem a diferença de recepção. Enquanto nós, enquanto instituição, em uma série de atitudes, os alunos indígenas foram muito mal recebidos, claro que não dá para dizer que seja, digamos assim, uma coisa que eles só sejam mal recebidos, mas, numa série de circunstâncias, eles tiveram enorme dificuldade. E o preço que esses alunos pagam para passar essa fronteira, ele é muito grande. Eu vou citar o exemplo de uma das alunas que foi a primeira, é a primeira, que agora já está bem adiantada. Ela, eu sou orientador dela também, e ela me conta o quanto é complicado
abrir mão dos seus valores tradicionais para ser aceita como aluna de medicina, porque o recado é mais ou menos sempre o seguinte: ou tu te enquadra e é uma aluna como os outros alunos, e aí tu vai te dar bem, só que o preço disso é abrir mão dos teus valores, é abrir mão de tu ser indígena. E vocês, é uma coisa até para mim difícil de acreditar, essa aluna está desenvolvendo uma doença que se chama vitiligo, ela está se branqueando. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Quer dizer, na própria pele da pessoa, a pessoa está trocando praticamente a pele pela pressão institucional dos professores exigindo que ela seja como os outros. E o sofrimento que isso significa nessa transição, de passar de um lado para o outro. Ou então o preço que paga, tu passa para o outro lado, mas tu tem que abrir mão dos teus valores. E para fazer isso, quer dizer, é o preço que ela está pagando de alguma coisa. Então, esse projeto de extensão, fundamentalmente, ele tinha como objetivo tentar construir uma outra relação, levar alunos da universidade para conhecer a cultura indígena, trazer valores deles também para a universidade, incentivar que eles construíssem uma obra dentro da universidade, coisa que efetivamente eles fizeram, né? E a gente também, quando nós fomos para lá, nós levamos mudas de araucária, se chama Cafã, em Caingã, né? E o aluno que a gente foi atrás, ele trouxe uma muda de lá que ele plantou no pátio da Faculdade de Medicina. E que ele trouxe, inclusive, com o nome Caingã, e a gente plantou. Então, com isso eu quero dizer assim, que é possível a gente construir uma outra relação. Mas a gente tem que saber de que lugar que a gente está falando. Porque dentro da universidade não existe só um único lugar. A gente também, muitas vezes, fala de um lugar que é uma periferia dentro da própria instituição. Eu mesmo sou do Departamento de Medicina Social, sou da área de Medicina de Família e Comunidade, e muitas vezes na minha instituição, colegas, professores perguntam: o que é mesmo a medicina social? O que vocês fazem com os pacientes? O que vocês prescrevem? O que vocês fazem? Então, dentro da própria universidade existem fronteiras, né? Então, ninguém aplaudiu até agora, mas eu acho que eu estou no fim, né? Eu gostaria de agradecer, na verdade, assim, eu tive alguma dificuldade para fazer um recorte, porque teria, na verdade, uma série de coisas para serem comentadas, mas me coloco à disposição se alguém tiver alguma curiosidade para perguntar um pouco. Quando a velha levantando, para você já encerrar. Não, eu deixei. Daí acabou de dizer que quando me levanto, a minha levantada é ameaçadora, então, quando a Unifesp... Não é só levantar, é olhar também, né? Não tenho medo não. Olhar ameaçador. Aldo Ferraz. Companhia. A Company Uniferraz apresenta Então, boa tarde. Meu nome é Aldo, eu sou aluno do Serviço Social da Unifesp e o nosso campus é na Baixada Santista, a gente é de Santos. A Flávia, da minha sala, e o Danilo, que é do terceiro ano, a gente desenvolve um trabalho de extensão chamado Criando e Recriando a Realidade Social. O Danilo vai apresentar um pouquinho, porque ele está dizendo no começo, e depois a gente continua. Boa tarde, galera. Boa tarde. Então, né, o projeto em si, ele começa em março do ano passado. E o porquê do surgimento desse projeto, né? Em Santos, o índice de assassinatos, homicídios e afins, né, é muito alto.
principalmente na periferia. E fruto, né? Enfim, por causa disso, um amigo meu foi assassinado, né, também. Aí eu conversei com alguns professores para a gente poder, né, intervir na comunidade, arrumar algum jeito, né, de intervir na comunidade, porque é bem tenso a realidade lá nas periferias de Santa, acredito que no Brasil inteiro, né? Enfim, e qual é a ideia do projeto, né? É trabalhar, né, a educação popular com a juventude das periferias de Santos, especificamente da Zona Noroeste, que é um dos bairros que tem o maior índice de homicídio, com múltiplas linguagens, né, a partir do teatro, cinema e artes, né, todo tipo de arte. Né. Aí o projeto inicialmente começou somente nessa questão da educação diretamente na escola, né, e tal, só que depois surgiram as duas frentes. A frente que é educação com as mulheres nos presídios, o que está sendo mais complicado, né, para poder entrar no presídio para fazer, né, educação popular é muito complicado. A frente dos Jovens Guardiões Cidadãos, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Santos, que até a gente tem uma crítica em cima, porque eles utilizam os jovens para fazer o papel do guarda municipal, colocando os jovens à frente, muitas vezes, né, de atividades que não eram para eles fazer, que a atividade que era para eles fazerem mesmo era no sentido de orientar, né, por ser uma cidade turística, orientar o pessoal a não desprezar o patrimônio público, e aí, se acontecer, chamar a guarda municipal para fazer, mas muitas vezes eles intervêm diretamente. E a frente nas escolas, né, que aí são duas escolas, são divididos dois grupos de 3 pessoas cada um. Né. Eu e a Flávia, a gente faz parte de uma escola, eu vou contar um pouquinho, depois eu dou conta dos Jovens Guardiões, que ele faz parte também, faz durante um tempo, e se ele quiser eu posso contribuir. Né. É muito difícil, né, fazer educação popular na escola de periferia, né, porque são escolas super lotadas e os estudantes diferentes, né, acho que foi você que falou que intimida o papel do, né, lá é diferente, lá eles intimidam a gente praticamente, porque eles mal deixam a gente falar, né, aí tem que ter jogo de cintura para poder, né, porque ficar falando todo mundo ao mesmo tempo, como é que faz, né, primeiro tem que criar um vínculo com eles, sentir confiança na gente, que a gente está lá para fazer um projeto sério e tal, para poder, né, depois sim ter uma organicidade no grupo, né, é muito difícil, e esse é o limite que a gente está batendo, né, porque é isso, né, a escola está lá, a escola não dá conta da demanda, a escola formal, né, a escola formal tem o seu papel, só que nem isso, tem os limites que são grandes, mas só que nem isso está cumprindo, né, aí jogam a sala que eles dizem ser mais problemática para nós, né, com 40 alunos e a galera, tipo, que é fã de trabalhar mesmo, assim, mas... Só uma especificidade, lá o eles separaram. Lá o eles separaram entre salas de jovens e salas de adultos, porque eles sentiam que os adultos eram prejudicados por esses jovens problemáticos. Né? Então o desenvolvimento do adulto era diferente do jovem que queria mais bagunçar, que só queria se formar, enquanto os adultos queriam realmente aprender, então eles separaram em pouquinho. A turma que a gente está fazendo atividade é a sala que eles dizem que é a mais problemática, são jovens entre 16 e 18 anos, né? Alguns mais baixos, alguns mais para cima. E então são aqueles rebeldes sem causa, que vão para o bar, que estão envolvidos com o tráfico, né? Então é uma realidade bem difícil, assim, que tem uma relação complicada com a gente. Então, né? E depois dessa questão, tipo, de determinação do Banco Mundial, da educação cumprir metas e metas, né? Como é complicado ainda, porque antigamente o EJAS, se não me falta, não me engano, né? Quem se inseria no EJA era pessoas acima de 21 anos. Hoje se reduziu, acima de 15, né, 15 anos. Então,
é muito louco aqui, porque o que a gente tem que estimular lá para ele, que é acredito que é o que a gente está tentando, sendo bem sincero, muito pequena parte, assim, a gente está conseguindo contribuir, no sentido de ver a escola, né, para tentar absorver o processo de conhecimento, não ir lá simplesmente porque o mercado determina que eles têm que ter um diploma para se inserir no mercado de trabalho, mas como a escola é um processo de conhecimento, de reflexão, de eles, né, questionar o não, porque é muito zoado, assim, tipo, o jeito que é da aula. É impressionante, assim, os professores não têm comprometimento nenhum, e até, né, devido a toda a precarização que é do trabalho deles, eles vão lá, passam um texto e falam assim, copiem, né? Só que a gente foi lá, faltou o trabalho, a professora falou, se vocês participarem, se vocês contribuírem, os estudantes, vocês dão 4 pontos na minha matéria, assim, mas é 6. Então é bem punk esse negócio, assim. E eu acho que em síntese, assim, é isso, assim, na escola é isso, assim. Tem alguma coisa? Tá, deixa eu só falar um pouco mais do projeto em geral, depois eu volto para falar aí da frente que eu participo, que é a Frente Juventude e Segurança Pública, que trabalha com o programa dos Jovens Guardiões. O projeto, na verdade, começou com essa ideia de múltipla linguagem. Os alunos queriam intervir na comunidade, mas queriam de uma forma que fosse com múltipla linguagem. E aí foi apresentado para a gente a educação popular, a gente começou a estudar a concepção freiriana de educação, a concepção do ser humano inacabado, que o ser humano não está pronto, e aí os alunos se identificaram bastante e o projeto começou assim. Mesmo que nossas intervenções funcionem minimamente, como o Danilo colocou, o projeto tem crescido, o grupo é multidisciplinar, é grande o grupo, se divide em 3 frentes. Passou de projeto a programa, quando foi aprovado o edital do MEC, e a grande maioria dos alunos tem bolsa. Uma coisa que é importante falar também, e o Oscar já colocou no Congresso de Abertura, que a extensão ela deve ser vinculada ao tripé, deve fazer parte do tripé de forma igualitária, né? Tão importante quanto a pesquisa e quanto o ensino, a extensão deve ser. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, o nosso programa de educação popular ele exige que todos os membros tenham uma iniciação científica. O programa de educação tutorial exige que todos os membros tenham também uma iniciação científica. Então, todos nós, além de extensionistas, somos pesquisadores. Ainda que de forma inicial, mas sempre dentro da mesma linha que a gente está trabalhando. E o programa tem avançado no sentido de conseguir ser aprovado em editais, para conseguir verba, para conseguir bolsa, para conseguir crescer. Especificamente na frente que eu atuo, que é de Juventude e Segurança Pública, o trabalho do Guardião Cidadão, que é o nome do programa lá da Prefeitura de Santos, Guardião Cidadão, ele acaba por exercer a mesma função da Guarda Municipal, como o Danilo colocou, só que eles não têm nenhum preparo para isso, e eles se veem muito na situação ali, tendo que agir e sem ter muito preparo. Nesse sentido, o programa trouxe uma demanda para a gente construir atividades formativas com eles de Estatuto da Criança Ética, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso. E durante todo esse ano de 2011, a gente dividiu as turmas, entre eles tem 180 membros, a gente conseguiu fazer uma divisão. A gente tem lutado muito para conseguir fazer a sistematização desse trabalho, que é uma das partes mais difíceis da educação popular, é sistematizar. Isso a gente tem vivenciado muito, assim, essa dificuldade de fazer essa sistematização. E a gente conseguiu cumprir esse calendário, vamos terminar de cumprir agora no final desse mês, e passar essas 3 formações para todos os jovens. E o programa já trouxe a demanda para a gente também fazer essas formações com os guardas municipais. E aí vai ser até mais complicado. Mas o que a gente nota é assim, o programa da Prefeitura de Santos, ele enxerga o jovem como ator do desenvolvimento. O programa é extremamente desenvolvimentista. O jovem entre 18 e 24 anos, ele carrega sobre as costas a responsabilidade de desenvolver o país, para eles. E também tem aquela lógica de inserir o jovem
no mercado, que é a mesma lógica, né? Mas é o pensamento de inserir o jovem no mercado de trabalho. Ou seja, ele precisa trabalhar para desenvolver a comunidade e continuar girando a ordem vigente. Nesse sentido, a gente tem feito um jogo político interessante para a coordenação do programa. Para a coordenação do programa, a gente passa a estar fazendo isso. E na construção da formação com os jovens, a gente chega e fala, não é bem assim. Não é só isso. A gente faz uma reflexão, a gente explica por que o programa pensa assim, e a gente propõe eles a pensar diferente. A gente propõe eles a refletir, na verdade. Independente se vocês vão chegar à mesma conclusão, vocês vão chegar a uma conclusão diferente. Na formação a gente propõe eles a refletir, e a gente se coloca e fala, olha, a gente não pensa como o programa pensa. O serviço social, relatório interno. O programa não viu o relatório, só nossa orientadora e a gente. Então, o relatório final, o serviço final que a gente faz, a gente procura ser sucinto, assim, não colocar muito como que a gente está trabalhando. Mas para vocês terem uma ideia, o programa enxerga a gente, eles colocaram esses tempos na matéria no jornal assim: os jovens guardiões têm formação com o serviço social da Unifesp para atender moradores de rua. Então, assim, a visão que eles têm da gente, assim. Mas não é isso que a gente faz. Então, eu quero, só para fechar, o que a gente tem feito lá e tem funcionado, a gente tem aplicado a educação popular, a gente conseguiu colher alguns frutos disso, a gente teve 2 trabalhos aprovados aqui no CBU para apresentar, o mesmo trabalho da perspectiva de direitos humanos e da perspectiva da educação, e o que eu posso, para encerrar minha fala, eu posso terminar assim: a educação popular é difícil, mas funciona. Tá? Obrigado. Assim, gente, primeiro agradecer a experiência, a presença de todos. Acho que são realidades bem diferentes, bem diversas que a gente está apresentando aqui, desde o extremo sul, lá em Rio Grande, até a realidade de vocês lá, com os guardas, com os presídios e uma comunidade bem mais urbana no centro-sul, né? E a realidade do professor Dalci também está trazendo. Então eu queria deixar para a professora Marília essa provocação, assim, que ela entendeu acho que ele vir para cá, infelizmente, ali está muito mais fresquinho, mas está bem mais quente. Acho que aqui está mais quente na Paraíba, né? Bem mais quente. Está esperando o pior. Bom, gente, boa tarde, né? Quanto tempo a gente tem? Porque a gente tem 30 minutos. Me colocaram como debatedora, né, dessa amostra, e assim, a gente precisa administrar o tempo de maneira que vocês possam, né, dialogar em termos das experiências, né, que foram apresentadas aqui. Eu, assim, de uma forma geral, enquanto coordenadora de projetos, né, de extensão na Universidade Federal e professora voluntária de outros projetos também, de um programa, né, de educação popular em saúde lá na Paraíba, pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, assim, eu vi assim, da diversidade e da riqueza que, né, a Amélia colocou aqui em diversos lugares do país, do nosso Brasil, tentando exatamente trabalhar, né, na perspectiva da educação popular. Piadinha aqui, e assim, inicialmente eu trabalho com o pessoal da medicina, né, trabalhando assim, com diversos grupos, né, crianças, idosos e o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Também aqui a gente viu as experiências também do pessoal, né, da Paraíba, também os companheiros aqui, né, que trabalham com a educação popular de São Paulo da Família, que é um grupo também que eu dialogo, faço parte também, sou professora colaboradora, né. Vimos também a experiência do professor, né, também trazendo essa questão dessa relação com o outro, né, que a gente chama a alteridade do outro, né, daquele universo cultural com o qual a gente precisa dialogar, mas que muitas vezes a gente se nega a dialogar, né, com essa diferença. Eu acho que pensar a educação popular, tanto trabalhando com crianças, com a educação de jovens e adultos, com a educação pública, como foi colocado, né, aqui também no outro grupo, a sequência que foi apresentada, e como também o pessoal que trabalha aqui nesses últimos projetos que foram colocados, né, com presídios, né, também pensar a educação é pensar também, na minha percepção, e eu acho que isso foi muito bem colocado aqui, pensar se abrir para a autoridade, para a alteridade, para aquele outro, para compreender lógicas, dialogar com lógicas que nem sempre são tão fáceis da gente dialogar, porque a gente vive muito centrado, né,
naquilo que a gente é, naquilo que a gente valoriza, naquilo que a gente pensa, né? Então, assim, é uma abertura, a educação popular, eu acho que, além de muitas outras características, exige essa postura de abertura, né? Dialógica, precisa envolver esse diálogo, essa interação com lógicas que são diferentes, com a lógica do outro, não para negar as nossas lógicas também, mas para dialogar, para conversar com elas, para ver o que é que de síntese, que novas sínteses possam ser construídas, né, a partir desse diálogo. E aqui eu vi em todas as experiências a dificuldade da gente construir com, né, porque quando a gente fala em diálogo, a gente precisa entender que existe o outro, existe o alter, a alteridade, aquele que não é eu, né, aquele que não somos nós, é o não nosso, não eu, né, mas do outro. E é preciso que a gente tenha abertura para isso, e nesse diálogo é preciso reconhecer que a gente vai precisar construir com, fazer com. A gente não pode trazer as coisas de cima para baixo, já pronta, já planejada. Pensar em educação popular, pensar em planejamento, que não seja feito conjuntamente com aqueles universos com os quais a gente vai interagir, é atuar de uma perspectiva totalmente contrária, né, ao que está sendo proposto. A linguagem de Christian, que na dificuldade dele, na emoção que ele estava tentando colocar, eu acho que ele trouxe uma coisa subjacente, a questão da educação bancária para a educação popular, né? Não é isso, Christian? Acho que era isso que você estava querendo colocar, quando ele fala do sistema. Esse sistema que é imposto, é a forma da educação tradicional que a gente vive e sofre desde a nossa infância, né? Que a gente está tentando desconstruir para se abrir para um outro tipo de educação, onde o conhecimento é produzido e construído com os sujeitos a partir do mundo concreto, não do mundo abstrato. Né? O conhecimento que é bancário, ele é depositado na gente como algo inquestionável, que vai perdurar e é permanente, né? Infinitamente permanente, que nunca será ressignificado. Quando a gente trabalha com educação, a gente trabalha com processos, com algo que está sempre historicamente sendo construído. Então, assim, a gente precisa se ater a essa perspectiva. O construir com é fundamental. Todo tipo de trabalho que se diga orientado pela educação popular, que não faz dessa forma, não é educação popular. Né? É preciso partir dos sujeitos inseridos em realidades concretas para que a gente possa, pensando com eles, porque certamente eles têm muito a nos dizer, as pessoas têm muito a nos dizer. Claro que existe além da abertura, sensibilidade, né? Eu acho que o professor colocou uma coisa